Obrigado e obrigado a todos pela presença, né? Hoje nós vamos falar como fidelizar clientes. E é um tema que todo mundo busca diariamente, porque a concorrência está forte. Exemplo disso é o Banco do Brasil. Quem poderia imaginar o Banco do Brasil com essa vontade de captar clientes? Se pegarmos o histórico, até alguns anos atrás, era aqueles gerente que ficava atrás da mesa balançando para lá e para cá, né, assim na sua cadeira, com o óculos aqui, olhava o cliente meio desconfiado, e hoje com essa insistência de buscar novos clientes. Então o cliente está cada dia mais exigente, o cliente ele busca mais do que nunca parceria, relacionamento para conseguir assim essa fidelidade. Antes de iniciarmos, vamos fazer um estudo sobre questão de valor. Quanto custa uma garrafa de água como essa aqui? Quanto? R$ 1,50. Vocês pagariam R$ 1,50 agora, nesse instante, nessa garrafinha de água, sabendo que tem água disponível lá ou não? Provavelmente não, mas no mercado custaria R$ 1,50. Agora, essa garrafinha de água, se for vendida no supermercado, vai custar R$ 1,50. Vai continuar em 50. Se for vendida no Hotel 5 Estrelas, você está lá em São Paulo, numa convenção, no Hotel Transamérica, essa garrafinha tem um valor diferente ou não? Quanto que ela custa? R$ 2,50, às vezes até mais um pouquinho lá. Quantos? R$ 6. Agora, vocês estão no estádio de futebol. E nesse estádio de futebol está um calor muito grande, e você sentou num lugar de difícil acesso e vê um menininho vendendo água. E aí, quanto que já vale essa garrafinha de água? Uns R$ 5. Agora imagine vocês, naquele calor insuportável, o rapazinho vem com a última rodada de água, que está acabando a água no estádio, você morrendo de sede, doido para ver o final do jogo. Quanto que vale essa garrafinha d'água? Quanto você já paga nela? Uns R$ 10 você já paga? Agora vamos imaginar outra situação. Você está no estádio com aquele sobrinho enjoado, aquele menino, sabe, cri-cri, chorando de sede, e você querendo ver o final do jogo, sabe que lá em cima, lá no bar, acabaram-se as águas, e vem o rapazinho com a última água. E você imagina, olha, sair daqui, pegar o carro, e chegar até em casa, eu vou ouvir muito choro desse menino na minha cabeça. Quanto que vale essa água já? Já vale uns 20. Agora, no estádio, tem 1 hora que acabou o jogo, você lá preso, o seu sobrinho chorando, tiroteio lá de fora, a polícia deixou todo mundo preso lá dentro, e vem a última garrafinha de água. Quanto que já vale essa garrafinha de água? Quanto vocês pagariam nela? Muito mais. Então o valor é muito relativo. Uma garrafinha de água no deserto do Saara, você morrendo de sede, se tiver lá com a mala cheia de dinheiro, essa mala perdeu o valor. Então o valor é muito relativo. E quanto que cada um de nós valemos para o mercado, para o cliente? Então a concorrência ela é forte, e que nós podemos entender que cada vez vai ser mais forte. Não há como ser diferente, porque o mercado está em plena expansão por um lado, mas o número de profissionais por outro lado também. Então eu trabalho com algumas empresas que conseguem esse diferencial, conseguem esse destaque, conseguem criar uma forma de se valorizar muito. Então eu prestei serviço para Aquibom. A Aquibom tem uma dificuldade de mostrar que o sorvete dela, o picolé dela, tem que valer 3 vezes a 4 vezes mais do que do concorrente. Olha que interessante a concorrência, no caso da Aquibom. Trabalhei numa distribuidora, depois prestei algum serviço específico para eles, mas o cliente, que seria o dono do estabelecimento comercial, ele tem uma margem de lucro apertada. Ele tem que pagar eletricidade. Se no meio da noite acabar a força e o sorvete perder, o estabelecimento perde 100%. O concorrente,
oferece um sorvete mais barato, um picolé mais barato, a margem de lucro bem maior, e ainda tem essa facilidade do famoso sem nota fiscal, não precisa ter nota fiscal, e se acontecer algum problema no freezer ainda, eles racham a diferença ali, dão um jeito de... E é que bom, tem que concorrer com esse tipo de situação, de concorrente, e consegue ainda uma participação significativa no mercado, ser líder de mercado. Então, individualmente, também nós temos que pensar, com a concorrência que nós temos, o que eu tenho que fazer para criar o meu valor, para ser o destaque? Então, como foi comentado assim, até no currículo, eu estudo antropologia, psicologia, dou consultoria para algumas empresas, como Magazine Luiza, presto serviço na área de treinamento, e consultoria para várias empresas. Algumas conseguem esse real, conseguem vender o seu produto, às vezes com a qualidade parecida, de uma maneira muito diferente. Então, alguns aspectos fundamentais para isso. A questão da necessidade do cliente. A necessidade influencia e nós podemos evidenciar essa necessidade. Vamos fazer um pequeno exemplo. Quem não trabalha com imobiliário aqui? Você não trabalha, você é advogada? Advogada. O que você, se você tivesse condição financeira hoje para realizar um sonho, o que você gostaria de adquirir? Comprar um carro, uma casa, uma moto, um sítio. Como é que é seu nome mesmo? Carla. Carla, o que seria a realização do seu sonho? Como? Uma Ferrari. E essa Ferrari teria que ser zerinha, zerinha, zerinha. E quanto custa uma Ferrari dessa? Uma Ferrari, às vezes tem algumas mais simples, não sei, uns. Você quer a top? Uma Ferrari? Tá, mas no caso da Ferrari, é um sonho quase, não sei, hoje está dentro. É um sonho já mais. Não, um sonho possível. Ela disse, não, está próximo, esse final de ano. Um sítio. Esse sítio, quanto que ele custaria, você imagina? 500 mil. E no caso desse sítio, o que ele teria de destaque? Uma casa boa? Qual área que você pensa? Uma casa boa, uma sede boa? Que cor que você pensa nessa sede? Tijolo à vista. E um pomar? Plantar eucalipto. E se você tivesse esse sítio, quem que ficaria feliz além de você? Seus amigos, todo mundo ali ficaria bastante contente para você fazer um churrasco. Se eu te desse a oportunidade de você realizar seu sonho, com um pequeno esforço mensal, sem taxa de juros, você fosse pagando gradativamente, qualquer momento você poderia ser sorteado ou dar um lance. E se a pessoa extremamente feliz, você gostaria ou não? Se eu fosse um vendedor de consórcio, no caso consórcio, ou fosse um corretor trabalhando com o seu sonho, com a sua realidade, trazendo seu sonho que está um pouco adormecido para próximo, é possível? Então, a necessidade, se vocês observarem, todos nós temos sonhos. Agora, tem alguns sonhos que muito distantes, alguns sonhos que são possíveis. Então, essa necessidade nós temos que trazer para próximo. Fazer com que o cliente, sabe, aproxime. Eu fui ver um carro há poucos dias, o vendedor passou o preço, olhou, muito solícito. Mas ele não perguntou em nenhum momento assim, a expectativa que eu tinha com o carro. O que eu ia fazer com esse carro? Por que eu queria esse modelo específico? Quais outros carros que eu tive? Então, falta, muitas das vezes, para fidelizar o cliente, entender mais a fundo cada pessoa. E cada pessoa tem seu sonho específico, no momento específico. Hoje, seu sonho é esse. Amanhã, já pode mudar. Você já pode priorizar, de repente você encontra alguém, ou querer um carro diferente, uma outra casa, algo diferente. Então, o vendedor, o profissional, a imobiliária, que vocês, a grande maioria são imobiliários ou advogados, tem que entender mais a fundo o ser humano para isso, e depois, logo em seguida, trabalhar a argumentação. Trabalhar isso de persuasão. A persuasão não é algo que você desenvolve do nada. Persuasão depende de técnica, e essa técnica mais apropriada é isso, ouvir, entender e a fundo aprofundar. Então nós vamos falar sobre
esse ponto, o apresentador está aqui, de fidelizar o cliente. Como podemos fazer com que o cliente seja fiel ao ponto de pagar, às vezes, até mais caro comigo, sabe, abrir o coração e deixar com que eu tome conta do negócio dele. Um exemplo de fidelidade que eu tive, uma fidelidade muito sólida, foi um representante comercial na cidade de Frutal. Não sei, alguém conhece Frutal? Conhecem, né? Ele era representante de uma marca de arroz X. Essa marca de arroz, ela é empacotada em Uberaba. E ele era representante lá, nessa cidade. Em Uberaba, essa marca tinha aproximadamente 20% de fatia do mercado. Ele, em Frutal, apesar do arroz não ser de lá, praticamente não existia propaganda, ele tinha 70%, 80% do mercado. O que ele conseguiu? Que fidelidade fantástica que eu percebi nesses clientes com ele. Ele chegava no estabelecimento comercial, o cliente só cumprimentava ele ia lá no fundo, verificava quantos pacotes de arroz tinha de estoque, e ele fazia o pedido, cumprimentava o cliente, despedia do cliente e ia embora. Ele fazia o pedido. O preço quem determinava era ele. A quantidade quem determinava era ele. De praticamente todos os clientes. Então, assim, o cliente ia colocar outra marca de arroz, perguntava para ele, eu posso colocar outra marca? O que você acha de dividir um pouco aqui? Ele que autorizava ainda. Recordo que o maior supermercado de Frutal, eu não recordo, assim, o nome do supermercado eu não sei, precisava comprar um imóvel, e aí falou assim, você compra para mim esse imóvel? Vai lá, negocia, porque se eu for negociar vai ficar muito caro, que todo mundo sabe da minha condição financeira. Ele comprou, passou para o nome dele o imóvel, e depois transferiu para esse cliente, para esse amigo dele. Então ele conseguiu uma fidelidade fantástica. A margem de lucro melhor, ou seja, o arroz mais bem vendido de toda a empresa, que eles vendiam no estado de Minas Gerais, uma parte significativa, era o dele. Vendia mais caro, o cliente mais feliz e tranquilo. Ou seja, terceirizou para ele essa parte do arroz. Isso que nós temos que conseguir gradativamente. Então, uma empresa, alguns de vocês são pessoas físicas, outros têm imobiliária. Só para fazer também essa distinção. Quem tem imobiliária, levanta a mão. Você tem imobiliária e o restante são pessoas físicas que prestam serviço. No fundo, não faz diferença. Em termos de gestão. Uma gestão, ela depende do gestor, da peça-chave, que está aqui, e ter os 4 departamentos muito bem administrados. Mesmo sendo uma pessoa física, tem que ter o seu departamento administrativo. Ou seja, sua parte financeira, seu crédito cobrança, informática, seus relatórios gerenciais. Uma pessoa física tem que chegar no final do mês, quanto que eu faturei, quanto que eu tive de despesa, porque não pode correr atrás de dinheiro. Então, a pessoa tem que ter uma organização financeira muito boa. E não é característica, quem trabalha na área comercial, ter essa organização. Se o vendedor não tem equilíbrio financeiro, ou profissional, ou empresário, ele vai ter equilíbrio psicológico ou não? Vai ter equilíbrio emocional? Jamais. Então, até na própria casa dele vai estar desequilibrado. Então, esse departamento administrativo, ele é muito importante. Quem tem imobiliário, então, mais ainda. Então, o objetivo da empresa não é vender muito, é ter muito lucro. Então, o que eu posso fazer para aumentar a minha rentabilidade? A parte de produção, que é a parte de logística, compras, processo produtivo ali. E, no caso da imobiliária, tem essa parte mais do produtivo. E a parte comercial, que é vendas, marketing, que nós vamos falar um pouquinho. E a parte contábil, que também tem que estar muito estruturado, que alguns deixam passar. E os 4 recursos principais. Recursos humanos, as pessoas, saber lidar. Quem tem equipe tem que saber lidar com o ser humano. O ser humano pode dar 8, 80, 800, o ser humano pode dar muito. Nós vamos mostrar esse exemplo daqui a pouco. Então, tem empresas que têm um time de venda de tirar o chapéu. A equipe de venda que consegue vender com o maior valor agregado possível, dá bons frutos. E tem equipe amarelinha, apática, que não produz absolutamente nada. Também recursos estruturais, que é a estrutura física. Quem trabalha assim, um particular, um autônomo, ou quem tem empresa, tem que preocupar muito com o seu ambiente de trabalho. Ali tem que transmitir prosperidade, porque nós temos que conquistar primeiramente os nossos amigos, os nossos vizinhos, sabe, todo mundo fala assim, ó, tal pessoa
é muito bem sucedida, tal pessoa é um profissional que eu coloco assim, a condição para ele administrar meu negócio. Então o Wilson ali trabalha também na Nova Dublagem, uma empresa que nós damos consultoria. Falando em equipe de vendas, esse ano cresceu quantos por cento lá, Wilson? 50%. O trabalho que nós estamos fazendo, o Wilson está na frente, um crescimento significativo. Uma empresa crescer 50% não é assim, não é fácil, né, Wilson? Mas é equipe, é trabalho. Nós falamos da área comercial e do ser humano. Recurso financeiro, capital de giro, volto a repetir, sem estrutura financeira não tem condição da pessoa avançar. Recursos estruturais e insumos e materiais de trabalho. Então, uma estratégia para conseguir fidelizar o cliente é encantar o cliente, fazer com que o nosso cliente, ao invés de nós focarmos o cliente, fazer com que o cliente foque o nosso negócio. Ele pensou na parte jurídica, ele pensou em imóvel, ele liga para nós imediatamente. Então, o profissional ele tem que ser um consultor do negócio, ele tem que entender profundamente, ter essa tranquilidade, ter essa sabedoria para conseguir encantá-lo. Então, como nós vamos conquistar e fidelizar clientes? Vocês acreditam que o cliente ele tem tendência a ser fiel ou ele prefere mariposear? Qual que é a tendência do cliente hoje no mercado competitivo? Mariposear? O que vocês acham? Todo mundo concorda? Por incrível que pareça, o cliente ele quer ser fiel. O senhor, qual é que é o nome do senhor? Carlos, o senhor compra pão em qual padaria, normalmente? Quase sempre nessa mesma padaria. Onde você abastece? Como que é seu nome? Carol. Onde você abastece? Sempre num posto lá próximo da sua casa. Farmácia. Qual que é o nome do senhor? Vander. Qual farmácia que o senhor compra? Mas deve ter aquela de preferência que 70%, 80%. Vocês observaram, quando nós encontramos na empresa que nós relacionamos tudo aquilo que nós precisamos, sabe, temos essa confiança, nós fidelizamos. O sonho do consumidor é ter um parceiro em cada necessidade dele. E o sonho do cliente de vocês também é esse. Agora, nós temos que ter as condições necessárias. Essas condições dependem daqueles fatores. O marketing. O marketing envolve o quê? Envolve o estabelecimento comercial nosso, o nosso cartãozinho de visita, a nossa aparência é marketing, a nossa atualização é marketing. Então, o marketing, ele não é propaganda, não é publicidade. O marketing está relacionado com o mercado, a pessoa está pronta. Dentro do marketing, existem duas outras partes que poderíamos separar como remarketing, que é o marketing, a retaguarda, que é o marketing com os nossos fornecedores, e o marketing também, o endomarketing, que é o marketing para os nossos funcionários. No caso do remarketing de vocês, Banco do Brasil é um fornecedor ou não? Quantas pessoas chegam no gerente do banco e falam, olha, eu estou precisando comprar um imóvel, que você me indica um corretor? Ou chega no fórum, você me indica um advogado? Então, esse marketing, ou seja, o endomarketing, trabalhar com a nossa equipe e o remarketing, é fundamental para conseguir um bom resultado. Então, quais são os 5 fatores críticos de sucesso de um profissional? Dentro do marketing e dentro também da prestação de serviço. A qualidade daquilo que nós vamos fazer. Não sei como que vocês passam o orçamento, como que vocês entregam o cartão de visita individualmente cada um. Mas tudo que vai fazer, buscar fazer com qualidade. Ou seja, é a caneta que vai trabalhar. Se o profissional que trabalha na área comercial, que trabalha com o cliente, quer mostrar um valor, ele tem que transmitir, através de pequenas ações, que ele tem um valor, que ele sabe selecionar. Lógico, que só trabalhar casca não vai resolver absolutamente nada. Ele tem que ter conteúdo, conhecimento, tem que ter caráter, tem que ter dignidade. Mas se ele for uma pessoa que ele por exemplo, um carro, uma BMW,
mas a aparência dele é de um Fusca, ele vai valer um Fusca perante o cliente. Então, tem que buscar esse equilíbrio. Então, qualidade envolve tudo. Nós trabalhamos numa empresa que tem buscado melhorar muito a qualidade, muito, e tem conseguido melhorar o seu valor. A qualidade envolve qualidade de produto e serviço, nós vamos destacar daqui a pouco. Também o profissional, ele tem que buscar equilibrar custo. Empresa de serviços consegue trabalhar com custo mais viável, trabalhar bem enxuto para ter alta rentabilidade? Consegue. É questão de aproveitar bem o tempo, organização da agenda, porque a grande maioria de vocês são profissionais que quase trabalham em casa. Né? Assim, deixa eu só entender melhor. O senhor trabalha, tem um escritório em casa e faz essa prestação de serviço. Então, o custo também ele é muito relativo. Então, uma empresa que tem, igual a imobiliária, que tem um custo de R$20 mil, é alto ou baixo? Depende de quanto fornece. Porém, nós no Brasil estamos muito acostumados com desperdício. E o desperdício mais caro que se tem é desperdício de tempo. Falta dessa estrutura semanal, de um roteiro, de uma organização. Fala assim, eu vou em tal bairro, eu vou em tal região, eu vou fazer isso. Essa estrutura, no caso de um profissional, que é o nosso caso também de consultoria, nós cobramos por hora. Nosso trabalho é por hora. E um profissional, ele tem que ter essa noção, quanto vale minha hora, o que eu tenho que produzir, quanto que eu quero ganhar, quanto custa a minha hora e o que eu preciso fazer para ter essa rentabilidade. Hoje também é um grande diferencial, um fator crítico de sucesso, a questão da velocidade, fazer rápido. O Banco do Brasil mostrou isso, nos seus procedimentos, essa velocidade. Vemos algumas vezes que a empresa tem uma cultura de morosidade. Sabe, é muito lento, tudo ali é tranquilo. Pega um posto de gasolina. Tem posto de gasolina que nós chegamos, o frentista custa chegar. O gerente custa dar apoio. Tudo é complicado, tudo é difícil. Nós vivemos uma época que o ser humano valoriza demais o tempo. Teve um supermercado que uma senhorinha estava no caixa, e então ela estava ali incomodada, que a pessoa do caixa que estava na frente dela, lá, a cliente, junto com o caixa, estava demorando muito, estava muito moroso. E ela, impaciente, quando chegou a vez dela, ela reclamou, olha, você está demorando muito, eu estou aqui aguardando. E essa pessoa do caixa foi, então, até um pouco audaciosa, perguntou, o que a senhora vai fazer depois daqui? E ela disse, o que eu vou fazer? Não vem ao caso. Eu vou chegar em casa, eu vou sentar e vou assistir televisão, nem sei o que está passando. Não é questão do meu tempo, que eu tenho outras coisas importantes para fazer, diz ela. Meu tempo é meu, eu não quero dar ele para você nem para ninguém. Então, quando nós falamos de tempo hoje, o ser humano, é questão da pessoa valorizar muito. Por outro lado, o ser humano sempre fala, eu não tenho tempo para nada. Vocês já disseram essa frase ou não? Já ouviram essa frase alguma vez? O tempo, o ser humano valoriza e desperdiça. Quanto tempo tem o dia do presidente dos Estados Unidos? 24 horas. Do mendigo, quanto tempo tem? 24 horas. O presidente dos Estados Unidos tem muito mais afazeres do que o mendigo. Porém, o mendigo poderia dizer, nossa, não tem tempo de visitar tal pessoa. Ou um vendedor, uma pessoa. O tempo é relativo e é psicológico. Então, assim, nós temos que aproveitar o nosso tempo, organizar bastante e também ter velocidade para atender o cliente no tempo dele. Médico hoje, vocês observaram o que está acontecendo com a área da saúde, é algo lastimável. O médico, além de chamar o cliente de paciente, que tem que ter paciência, desvaloriza ao extremo o tempo do paciente. Então, uma empresa que tem essa visão, que nós chamamos isso de just in time, sabe, agilizar todo o processo. Então, aproveitar o Wilson que está ali da Nova Dublagem, é produto, mas o que nós temos lutado lá, né, Wilson? Entregar o quanto mais rápido, fazer um estoque regulador, como o Armazém Martins também tem feito isso em Uberlândia. Você faz o pedido hoje, amanhã a sua mercadoria está aqui. E não importa onde seja, montou centro de distribuição em vários lugares. Então, essa velocidade é importante para o profissional. E a questão, volto a repetir, é cultural.
É uma questão assim de você chega no estabelecimento comercial e observa, cada estabelecimento comercial tem um ritmo. É como se estivesse tocando uma música, uns dançando música lenta, tranquilo, parecendo o mineiro, né? Alguém é mineiro aqui ou não? Eu também sou mineiro. Diz assim, o mineiro é o baiano cansado, aquele que desistiu de ir para São Paulo e ficou em Minas Gerais. Mas sabe, aquela lentidão, e tem empresa que é mais ligada. Então a empresa tem sua cultura. A cultura que eu sugiro implantar na nossa forma de trabalhar e na nossa equipe é a cultura da velocidade, baixo custo, na nossa casa também. E também o aspecto da alegria, da felicidade. Então, algumas pessoas não andam, se arrastam. Algumas pessoas, observem isso, que trabalha assim, ombro caído, sabe, cabeça baixa. Diz a história que tinha um rapaz andando, ombro caído, cabeça baixa. O colega chegou, mas o que foi que você está com a cabeça baixa, ombro caído? Ele falou, não, eu estou deprimido. Nossa, eu estou muito deprimido. Eu falei, então levanta o ombro, levanta a cabeça. E ele, se eu levantar o ombro, levantar a cabeça, eu não fico deprimido. Ele continuou lá, cabecinha baixa, deprimido, por autopiedade. Então, reflexione sobre essa questão do tempo, da velocidade, que está intimamente ligada à produtividade e ao custo. Por outro lado, para nós termos sucesso e conseguirmos fidelizar, nós temos que fazer isso que vocês estão buscando hoje, aprender. Eu aprendi muito com essa explanação da equipe do Banco do Brasil. Vou já levar informações para os clientes, que eu achei assim, riquíssima, em termos de opções, que o mercado não sabe. Então, um grande erro do ser humano se chama ignorância. E todos nós somos ignorantes em diversos assuntos. Ampliar a nossa capacidade. Houve-se o tempo que a pessoa poderia se especializar num ramo só, alguém que trabalha, por exemplo, um corretor, especialista só em imobiliário. Não, ele tem que ter entendimento de economia, de fábrica de calçado, tem que ter entendimento do mundo. O que está acontecendo na Europa? Por que a Europa está em crise? Por que a China está dominando o mundo? Por que o Brasil, apesar de falarem tanto, ainda algumas empresas estão patinando? O que está por trás disso? Esse entendimento vai dar um diálogo, vai dar um discernimento para buscar opções adequadas. O outro lado também, inovação. Sermos diferentes, não repetir o que todo mundo faz. Aqui em Franca tem vários postos de gasolina, vários. O que o posto tem? Combustível. Porém, alguns postos tiveram a visão mais ampla, como é o caso do Galo Branco. Você chega no Galo Branco, tem bastante opções, tem um estacionamento amplo. Ali no espaço tem farmácia, tem academia, tem um boteco do Lu. Você entra dentro da loja de conveniência, tem uma variedade gigantesca. Hoje eu estive lá pela manhã, sentado com uma pessoa, fazendo reunião. Eu estava ali próximo, ele ligou, não, vamos lá para o Galo Branco. Aproveitei, abasteci, compro alguma coisa, ou seja, agregar valor, inovar, não ser mais um na multidão. Isso é espírito de cada um. Quando eu estudava, tinha uns 19, 20 anos, em Uberlândia, ia para a escola, eu e minha esposa, nesse dia nós íamos junto. Então, parei num lugar para tomar um caldo. Uberlândia tinha muita tradição, ainda tem um pouco, a tradição de tomar caldo. Aqui também tem em Franca, né? Aí sentamos, e de repente veio um rapazinho, de uns 8 anos de idade, máximo 9, caixinha de engraxate nas costas, cabelo penteadinho, e me abordou. Falou assim, moço, deixa eu engraxar seu sapato. Eu falei, não, eu estou indo estudar agora, eu estou com tempo justo. Eu vi o tamanhozinho do menino, eu estava com a calça de linho puro, braspérula azul. Eu falei, não vou deixar esse menino pôr a mão no meu sapato nunca no mundo. E ele insistiu, com toda a educação. Moço, deixa eu engraxar seu sapato. Meu irmãozinho vai começar a estudar segunda, e eu preciso ajudar ele a comprar os objetos. Minha mãe está desempregada, meu pai abandonou ela em São Paulo, e nós íamos para Uberlândia. Eu fiquei sensibilizado, fazer a boa ação do dia, peguei minha carteira, abri a carteira, fui tirar o dinheiro, ele falou assim, moço, você vai me dar dinheiro? Eu falei, vou. Ele falou, não, dinheiro eu não quero. Não, minha mãe me ensinou que eu tenho que trabalhar. Ganhar dinheiro é trabalhando, eu não sou mendigo. A lição de moral do menino de 9 anos. Daí a pouco, eu falei, vou de repente perder até essa calça, fazer a coisa mais burra do mundo, mas vou me sacrificar pela, sabe, é o jeitinho do menino. Aí coloquei o sapato, ele abriu a caixinha de engraxate dele,
bem organizadinho, pegou um paninho, limpou o sapato, pegou a graxa, começou a engraxar e começou a contar a história dele, feliz, alegre, apesar de toda a fase triste que eles vivenciaram, a separação de uma família, e ele alegrinho contando, engraxando, eu com cuidado com a calça, e ele não sujou a calça. Finalizado o serviço, eu falei, agora vem a facada, esqueci de perguntar o preço. E perguntei o preço, ele falou um preço justo. Depois, não sei, uns 4, 5 reais, eu peguei uma nota maior, bem maior, passei para ele, ele tirou um pacote de dinheiro do bolso, as notas estavam tudo com a cara virada certinha, pegou meu troco, me entregou, pôs a nota na sequência certa, eu fiquei encantado. Menino de 9 anos, 8, 9 anos. E aí, finalizado, mais 2 mesas atrás, esperando para ele ir lá engraxar o sapato, porque o menininho tinha um brilho, pessoal. E ele pegou um band-aid e me entregou. Eu falei, eu não estou machucado, eu não preciso de band-aid. Ele falou, não, é um brinde. Todo freguês meu ganha um brinde. Então, uma lição de vida. Se eu pudesse, eu teria guardado o nome completo desse menininho e pesquisado. Seguro que é alguém de sucesso. Alguém que já nasceu com essa forma. Ou seja, a natureza dele já é de oferecer o melhor. Ou seja, educação, o marketing pessoal dele, com toda a simplicidade. Roupinha, você vê, simples, mas limpinha, cabelinho penteado. A qualidade do serviço dele também. E assim, inteligente. E oferecer algo a mais. E o que nós fazemos de diferencial hoje? Faça uma análise de uma maneira bem autocrítica. O que eu faço no meu trabalho que ninguém faz? De repente nós estamos na mesmice. E o pior, tudo que não evolui é uma lei da natureza. Involui. E os jovens vêm com gás, com força total, vêm com, sabe, com brilho. O profissional, que ele vai perdendo o brilho, vai ficando apagado, parecendo farol de fusca, ele vai começando a morrer. E começando a enxergar o mundo de maneira distorcida. Então, assim, eu tenho um irmão que mora na Espanha e de fato a Europa vive uma crise violenta, a Espanha está com altos índices de desemprego, e o Brasil vive o melhor momento da sua história. Nós estamos sabendo aproveitar essa realidade. Nós estamos sabendo fidelizar os nossos clientes e produzir o melhor possível, não só por questão de ganância. Eu acho bonito ver no futebol alguns profissionais que conseguem ascensão aos 18, 19 anos de idade, conseguem um destaque. E também nós viemos, acredito eu, para esse planeta com a missão, ou várias missões. A missão como pai de família. Eu estou sendo o melhor pai possível, ou mãe possível, como filho, como cidadão e como profissional também. Porque quem trabalha de corretor de imóveis, ou quem trabalha em alguma empresa, uma fábrica, ou quem trabalha como advogado, quantas pessoas nós podemos ajudar através da nossa profissão? Agora, nós temos uma genética que nós temos que vencer. Então, vocês observam que a genética é algo muito forte. Tem filho que é idêntico ao pai. Os irmãos, tudo parecidinho. Já observaram? O filho de alguém que fracassa é um fracassadinho. Observa. Às vezes a pessoa é um profissional meia boca. O filho vai ter uma forte tendência a ser um profissional também meia boca. Então nós temos que romper esses laços genéticos, culturais que nós temos. Porque a cultura, ela poderia ser, por exemplo, no Brasil, tem uma cultura. Mas nós vamos para o Nordeste, já tem uma cultura um pouco diferente. Da mesma forma, se vamos para uma cidade, tem uma cultura própria. Franca é muito diferente de Ribeirão Preto. Muito. Franca é diferente de Claraval, que está aqui do lado, que é 16 quilômetros. Da mesma forma, cada família tem sua cultura. Cada empresa tem sua cultura. Agora, dentro do nosso negócio, nós temos que ser idealista. Falar, qual que é a cultura que eu quero implantar na minha empresa? Qual que é a cultura que eu quero implantar na minha família? E tem cultura que não convém. Então, esse ano, aliás, o final do ano passado, tivemos a oportunidade de ir para o Egito. O Egito é fantástico, um lugar
que assim, nos transmitiu muito conhecimento, e até hoje as pirâmides é uma incógnita como foi construída. Porém, hoje, os moradores ali têm uma cultura de negociação, de passar o outro para trás, numa proporção absurda, entre eles mesmos. Então, tem um conhecido nosso, um colega nosso, que ele foi dar uma volta de camelo, ele e a esposa. Aí, o rapaz perguntou para ele, você quer andar de camelo? Tudo, é apenas $10. Você quer andar de camelo? Ele falou, $10? Eu vou andar de camelo. Aí subiu no camelo, deu uma volta, aí, quando trouxe ele de volta, e ele então pagou, agora desce. Aí o rapaz, não, me paga. Eu falei, como me paga? Já paguei. Ele falou assim, não, você pagou para subir $10, é para subir, para descer é $100. Então eu queria cobrar 10 vezes mais, ou seja, é uma maneira de astúcia, de trapaça. Não, são várias situações dessas, ou seja, a cultura. Então, você vai para essa região, os próprios guias turísticos falam assim, não anda de camelo, porque lá eles vão te passar essa peça. Já virou tradição, todo mundo que vai. Igual eu também, ele caiu em outra situação. Ele foi tirar uma fotografia perto de uma pirâmide, e aí o rapaz estava perto dele lá, um árabe, falou assim, não, eu te cobro $1. Aí ele com a esposa, deu a máquina, vigiando que tinha policial próximo, falou, opa, qualquer coisa eu grito policial. Aí quando ele foi pegar, deu $1 para o rapaz, falou, não, é $3? Como? É $1. Ele falou, não, $1 cada foto, eu tirei 3. Ele não pediu. Então, assim, é a maneira. Então, o que eu vejo também em outro aspecto? Nós, às vezes, adquirimos uma forma de ser repetida de todo mundo. Aquele profissional que consegue inovar, aquele que consegue ser o profissional. Então, vamos mostrar aqui agora um pedacinho de uma... O Fábio colocou no ponto, sobre essa questão da inovação e a questão de sucesso, a questão de fidelização, de uma maneira mais ampla. Vou mostrar aqui um videozinho rápido. Cuidado que va a Xavi para Pedro. Rooney. Taking towards Giggs, who's onside. And Wayne Rooney! The best moment yet in the mercurial career of Wayne Rooney. He has never scored a more important goal than that. 1-1. Attenzione Messi, sinistro, rete, la pulghita atomica, ha segnato Leo Messi. Extraordinaire, plein du c'est formidable. Quel but formidable.
o Barcelona conseguiu a fidelidade de pessoas praticamente em todo o planeta Terra. Você pode, em qualquer lugar do mundo, vocês vão ver pessoas com a camiseta do Barcelona. Será se foi sorte? Será se foi o destino que fez assim? Logicamente que não. É uma estrutura diferente de trabalho, extremamente profissional, audaciosa e de formação. Então, você pega o treinador, o Messi, vieram das categorias de bases, eles estão criando isso há muitos anos. Então, é uma equipe muito bem sucedida, que o Brasil tem que aprender nesse sentido, nós também temos que aprender. Então, eles são excelentes em marketing. Porque o que dá lucro para um time de futebol? Torcedor. Torcedor compra a camiseta, dá audiência, vai no estádio, compra caneca, tem cartão. E no caso do Barcelona, tem alguns torcedores que têm cota lá. Tem cadeira cativa lá. É um time milionário. Eles inovaram até na forma de trabalhar. Ou seja, na forma de treinar, na forma de jogar. E nós, em mínima escala, nós podemos fazer isso no nosso negócio, na nossa família, sabe, onde nós participarmos, que seja num grupo de maçonaria, Rotary, Lions, sermos diferentes. Onde nós participarmos, criar uma forma diferente, ser idealista. Quando nós morrermos, nós vamos deixar aquilo que nós produzimos de concreto, eu digo em termos de formação e de diferencial, ou seja, os filhos, amigos, credibilidade. Podemos deixar aqui uma marca nesse planeta. Eu acho que é o sentido nosso, é cumprir nossa missão. Conta-se a história que um rapaz, ele trabalhou muito, dedicou muito, e ele era corretor também, ele era advogado, e foi trabalhando e foi conseguindo um sucesso e ficou milionário. De repente, ele comprou uma fazenda lá no Mato Grosso, chamou os amigos dele, e nessa fazenda tinha uma lagoa, e no meio dessa lagoa ele começou a criar jacarés. E ele chamou os amigos para fazer uma festa, e várias pessoas da infância, colegas de trabalho, estavam lá, eles começaram a beber um pouco, ele empolgou, falou, olha, quem atravessar essa lagoa a nado e sair do lado de lá, eu vou dar minha limusine. Ele tinha comprado a limusine preta, linda. Aí ninguém teve coragem, daí a pouco ele falou, olha, quem atravessar essa lagoa a nado e sair do lado de lá, eu vou dar minha casa na praia. Todo mundo caladinho, ninguém teve coragem, daí a pouco, quem atravessar essa lagoa a nado e sair do lado de lá, eu vou dar meu jato. Aí todo mundo já na expectativa, de repente eu vi um tigum, caiu alguém dentro da lagoa e começou a dar abraçada, e o holofote nessa pessoa, e ele, pouco a pouco, vencendo os jacarés, o jacaré dando bocanhada, daí a pouco saiu do lado de lá, uns minutos depois. Um pouco rasgado, sangue na roupa, mas saiu vivo. Então o rapaz perguntou, o que você gostaria? Gostaria da limusine? Ele, não. Gostaria da casa na praia? Também não. Gostaria do jato? Também não. O que você gostaria, afinal de contas? Ele falou, eu gostaria de saber quem me jogou dentro dessa lagoa. Moral da história, nós na vida, às vezes, precisamos, sabe de quê? Do empurrãozinho. O que é esse empurrãozinho nosso? São duas coisas que nos empurram na vida. Sonho, a pessoa tem um sonho audacioso, como você tem um sonho lá da sua Ferrari. Sabe, se você quiser, você compra. Acreditar, sonhar, transformar esse sonho em objetivos, objetivos em metas. Nós podemos tudo. Ou as dificuldades. A dificuldade pode ser um relacionamento matrimonial que vai mal, ou pode ser um problema de saúde, ou pode ser um problema até econômico. A dificuldade nos impulsiona. Sabe, um filho que quer fazer uma faculdade fora, nos impulsiona. Se nós perdermos a capacidade de sonhar, nós começamos a morrer. Ou vamos viver, sabe de quê? Só de empurrões da vida, choques e mais choques. Então, o ideal é nós resgatarmos os nossos sonhos. E ser audacioso o nosso sonho. Qual que é a nossa capacidade? Roberto Marinho, aos 61 anos de idade, montou a TV Globo. Então, a Dercy Gonçalves, aos 100 anos de idade, era jovem. Então, se conta a história desse aspecto de juventude, de um senhor muito bem sucedido, muito rico, adoeceu e estava na última, o médico falou, olha, o senhor tem poucas horas de vida. Então, ele mandou chamar toda a família, falou, olha, tem uma revelação para fazer, quero que toda a família esteja presente. Quero que meus irmãos estejam presentes, eu quero que meus
filhos, meus netos, meus sobrinhos, todos estejam aqui, que eu vou revelar algo que eu nunca contei para ninguém. Aí todo mundo foi para lá naquela expectativa, o que será que ele vai revelar? Será se é um filho bastardo? Será se ele vai declarar que vai deixar todo o patrimônio dele para alguma entidade filantrópica? O que vai vir? O que está por trás? O que ele vai revelar? Aí chegando lá, todo mundo atento, e ele ali um pouco sério, e aí o filho dele perguntou, pai, pode fazer a revelação? Estamos todos aqui agora. Ele falou, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei. Eu sou o Batman. Aí todo mundo caiu na risada, uma brincadeira, até na hora da morte. Então, esse espírito de alegria, espírito de sonhar, querer oferecer o melhor para os outros, tem que ser resgatado. O ser humano que não sonha, que não tem objetivo, que não tem meta, que é a grande maioria, por incrível que pareça, da humanidade, começa a adoecer com angústia, depressão, ansiedade, irritabilidade, começa a ver as oportunidades e enxergar como dificuldade. Outras vezes, vê a solução como problema. Vê uma coisa boa e vê como ruim. É como se tivesse um óculos e esse óculos fosse escurecendo. Então, como nós vivemos um momento fantástico, o mercado está aberto para todos nós, não só para lá da imobiliária, para os corretores, não só para advogado, não só para consultor, para todos nós. O Brasil vive essa fase que nós podemos um dia estarmos olhando para trás e falar assim, olha, o Brasil viveu o seu auge, seu apogeu, e nós podemos estar nesse momento desfrutando disso, ou podemos também estar arrependendo de não termos feito a nossa parte. Porque Deus nos deu muita coisa, se observarmos. No caso, vocês que trabalham no ramo imobiliário, olha a valorização dos imóveis. O que valorizou mais que o imóvel no Brasil? Eu gostaria até de descobrir. Tem alguma coisa ou não que valorizou mais? Nada. Estarmos numa cidade próspera como Franca, não se tem também. É uma cidade tão boa, gostosa de viver. Temos saúde, temos uma profissão, temos tudo a nosso favor, agora nós temos que transformar isso em vitalidade, em energia. Sabe, acordar de manhã cedo e pular da cama e falar assim, hoje é o melhor dia da minha vida. Porque de fato é. Hoje, 26 de janeiro de 2012, é o melhor dia. É o dia que eu estou vivo, é o dia que existe. Não existe amanhã, não existe ontem. Existe agora. E dentro desse aspecto também do sucesso, da fidelização, nós temos que ser fiéis a nós mesmos, aos nossos sentimentos e pensamentos. Também existia uma equivocação na interpretação das emoções do ser humano. Acreditava que a pessoa tinha emoção e tinha que ter essa emoção e pronto. De alegria, ser alegre. De tristeza, ser triste. Ou seja, aquela frase da música do Roberto Carlos. Se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. E alguns vivem nisso, num estado de melancolia. Por incrível que pareça, nós podemos decidir se vamos ser felizes ou tristes, deprimidos ou entusiasmados. A decisão é nossa. O estudo dentro da inteligência emocional nos mostra claramente que a pessoa, com a lógica, com o raciocínio, com os sonhos, com os objetivos, decide isso, ele consegue fazer com que suas células revitalizem, ele adoece menos, consegue mais prosperidade, atrai pessoas no mesmo estilo, porque quem gostaria de fazer negócio ou ser fiel a um deprimido que só sabe reclamar da vida? Sabe, tem pessoa que só reclama da dor nos quartos, dor na cabeça, dor no estômago, e que o mercado está assim, o mercado está assado. Ninguém gosta. A pessoa que tem entusiasmo, a pessoa que busca essa felicidade e conquista, ele contagia as outras pessoas. E o deprimido, ele contamina as outras pessoas. Então, se nós queremos saber como estamos, em termos de tendência a ser feliz ou ser deprimido, é só observar quem está ao nosso redor. É só observar nossa carteira de clientes. Nós atraímos o que somos. Aquilo, né? Então, um pai que fracassa, leva o fracasso para os seus filhos. Uma pessoa deprimida atrai para si pessoas deprimidas. Alguém vai comprar um imóvel com depressão? É muito difícil. A pessoa, para comprar um imóvel, pelo menos a impressão que eu tenho, vocês que vivem isso dia a dia, ele tem que estar entusiasmado.
O vendedor ele tem que entrar no sonho e aproveitar cada oportunidade. Vai vender um imóvel para uma senhora. Tem que destacar a cozinha. Falou, olha que cozinha linda, maravilhosa. Você vai fazer um jantar para sua família, sua irmã. Vai vender uma casa para um executivo. Olha a fachada dessa casa. Olha que lindo. Imagina seus clientes passando na porta e visualizando essa fachada. Vai vender para aquele recém-casado. Poderia destacar a churrasqueira, a suíte. Então, o vendedor entusiasmado, ele consegue ver isso e entusiasmar cada um. Então, se vai vender para um doente, tem que mostrar lá o quarto onde ele vai ficar com o enfermeiro, não é assim? Então, a farmácia é mais próxima. Então, assim, o que eu tenho tentado repassar através das palestras, eu faço por hobby, eu gosto muito de estar com as pessoas, é plantar essa sementinha da felicidade, da alegria, do sucesso. Porque nós nascemos para ter sucesso, nascemos para triunfar. Seria uma brincadeira de mau gosto Deus colocar uns na terra e falar assim, olha, esse aqui vai fracassar e vai sofrer com força. E esse aqui vai ter sucesso e muito sucesso. Acreditar que o sucesso acontece por acaso é algo, eu acho que até uma idiotice. Todos nós podemos ter o sucesso que quisermos, que seja na área jurídica. Quantos advogados bem-sucedidos tem? E muito bem-sucedido. Então, no mundo complexo que vivemos, vai demandar mais e mais. Em termos industriais, a nova dublagem cresceu 50%, e esse ano de 2012, quantos por cento vai crescer? Em torno de 50% de novo. Quantos por cento nós temos crescido de faturamento, de ganho, ano a ano? Ou será se estamos estabilizando, ou estamos andando para trás? Porque com a economia tão aquecida, esse ano de 2011, que foi um ano muito bom, concorda ou não? Faça um balanço. Aí nós temos que ter a coragem de uma autoanálise, de uma avaliação, sabe, criteriosa. Opa, eu ganhei muito mais em 2010. E se nós vivermos de passado, nós corremos um sério risco de ficar como o telefone antigo. Você lembra aquele telefone de discar? Ultrapassado, com o macaco preto, ou uma máquina de datilografia. Eu conheci um empresário quando surgiu o computador. Todo mundo começou a trabalhar com curso de informática. Sabe o que ele fez? Ele comprou máquina de escrever novíssima, e elétrica ainda, e dando curso de datilografia. E eu trabalhava em publicidade, comentei com ele, né, assim, chamava Ricardo. Ricardo, compra computador. A tendência é essa. Falei, André, nunca vai acabar curso de datilografia. Escuta o que eu estou te falando. Eu já tenho 20 anos de tradição, eu trabalho com isso, eu sei. E o número de alunos diminuía, eu trabalhava na rádio, vendia publicidade, ia lá e falava, não, eu já sei que o meu problema é que eu tenho que dividir em mais vezes. Daí a pouco, não, meu problema é que eu tenho que baixar mais o preço. Moral da história, saiu do mercado. O mercado é muito rápido, muito dinâmico, nós temos que estar antenados para saber a forma de trabalhar e acompanhar. O profissional que não sabe hoje utilizar bem esse veículo, a internet, de maneira inteligente para o seu trabalho, para divulgar, está fora. Ou tem um iPad para chegar no cliente e mostrar os imóveis, mostrar, ampliar, mostrar partes, ter a tecnologia a seu favor, ele está fora. Então, nós temos que atualizar, isso é marketing também. Então, esse bate-papo, esse pequeno tempo que vocês dedicaram a escutar, assim, quero que vocês levem um pouco mais de esperança, bastante sucesso, espero encontrá-los vocês e quem sabe fazer negócio com algum de vocês também, realizar meus sonhos de, assim, em relação a imóveis também, que eu não vou comentar, mas que vocês possam aproveitar. Então, para finalizar, comentar assim um acontecimento na antiga China, que diz assim que tinha um sábio que tinha resposta para tudo, tinha a sabedoria de ter as respostas. Então, ele comentou, o malandro comentou com o amigo, falou, olha, esse sábio sabe tudo, mas eu vou pegar ele. Eu vou perguntar para ele, vou pegar esse passarinho, pôr na minha mão e perguntar, sábio, esse passarinho está morto ou vivo? Se o sábio falar que está morto, eu abro a mão, o passarinho vai embora. Ele vai estar errado. Se ele falar que está vivo, eu espremo o passarinho, mato ele, ele vai estar errado. Então, de todo jeito, o sábio vai errar. E ele então fez isso, chegou em frente, o sábio perguntou, sábio, esse passarinho está morto ou vivo?
E o sábio, como é mais sábio, diz: a resposta está nas suas mãos. É o que eu digo para vocês. A resposta do sucesso, da felicidade, está na mão de cada um. Não podemos delegar isso a ninguém. Isso cabe a cada um. Obrigado por essa oportunidade. E, quem sabe, em outro momento falamos sobre outro tema.